querido Pai, nós te agradecemos a bênção que o Senhor nos deu mais esse dia. O privilégio de estarmos juntos para estudarmos a tua palavra. Nós te rogamos, Pai querido, que o Senhor esteja presente nesse encontro, abençoando cada uma das pessoas que aqui chegam, que todos sejam ricamente abençoados, que o estudo seja uma bênção para todos nós. Eu sou o nosso pastor, que irá ministrar a aula nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Claudenir. Nós vamos nessa noite estudar um tema que é um tema central do Apocalipse. Vocês sabem que quando nós entramos na última terça-feira com ele em Apocalipse no capítulo 13, e nós estamos entrando desde o 12 na parte central realmente do Apocalipse. E neste dia a gente vai trabalhar um pouquinho sobre alguns versos que também são a centralidade do Apocalipse e são a centralidade do movimento adventista do sétimo dia. É um contexto de um apelo, de advertência de Deus falando para você e eu. O gostoso de estudar Apocalipse é que a gente vê João, né, que escreve o livro, mas praticamente todo ele, João diz assim: eu ouvi, né, e isso quer dizer que ele simplesmente retratou uma mensagem de Deus direta para você. Então a gente ao estarmos lendo nessa noite os textos e comentando um pouquinho, não é um comentário de uma pessoa, mas é a voz de Deus através da palavra, usando João, iluminado pelo Espírito, que vai falar para você. Eu volto a te dizer, nós vimos muito uma parte histórica do livro do Apocalipse, mas o que nós vamos retratar hoje, além da gente ver a parte histórica, é algo falando para você diretamente. Por isso eu queria que você pedisse a Deus, que Deus te iluminasse, que Deus te orientasse, porque decisões suas devem ser tomadas hoje, minhas também, ao estar relendo os textos, ao estar pensando sobre os textos, ao estar pedindo orientação de Deus. Antes de falar para você nessa noite, eu falei: Senhor, a mudança tem que vir na minha vida antes de eu poder falar alguma coisa para você. E é interessante que os textos de hoje, eles vão dar continuidade. O Silas me falou que já conversou com você sobre Apocalipse 14, de 1 a 5. A gente vai ver hoje Apocalipse 14, de 6 a 12. E de 1 a 5 eu não vou nem fazer um comentário, já vamos fazer uma ponte aérea por cima do 5. E nós vamos entrar no verso 6. Mas para a gente falar sobre o verso 6, eu quero convidar você que você abra, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 10. Nós já estudamos o Apocalipse capítulo 10. Nós já vimos a conexão de Apocalipse capítulo 10 com as frustrações dos mileritas, com aquela tristeza deles de terem anunciado a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em 1844, Cristo não veio. Apocalipse 10 retrata essa decepção, retrata essa tristeza. Vocês estudaram com o professor Silas a respeito desse assunto. Mas a conexão do verso 6, ele vem exatamente com o verso 11. Veja aí na palavra do Senhor o que está escrito em Apocalipse no capítulo 10, no verso 11. Então disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Obrigado. Então veja, olha, só relembrando o contexto. O povo estava esperando o retorno da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, é retratado nesse capítulo. Eles estavam falando sobre Daniel e Apocalipse, disseram que esse momento em que eles estavam pregando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em 1844, aquele povo do movimento milerita, eles disseram assim: olha, a gente estava comendo livrinho, esse livrinho era doce como um mel, e tornou-se amargo como um fel. Isso demonstrando a alegria que esse povo estava em falar, em pregar a volta de Jesus Cristo, em anunciar o retorno no dia 22 de outubro de 1844. Eles foram para Daniel 8,14. Eu posso falar hoje tranquilo, vocês estão doutores nesse assunto, né? Então quando eu falo em Daniel 8,14, vocês sabem o que é. Quando eu falo em Daniel 9,25, todo mundo sabe o que é. Posso ir para frente assim, né? Lá em 8,14 fala da profecia das 2.030 tardes e manhãs, lembram disso? E eles achavam que no final desse período profético Jesus viria, e Cristo não veio.
E foi uma decepção tremenda com esse povo de Deus que estava esperando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente entendeu, já compreendemos que eles não erraram a data profética. Mas o que eles erraram? O evento, né? O significado dele. Em vez de Jesus vir, o que queria acontecer? Cristo no santuário celestial sairia do santo e passaria para o Santíssimo. Então houve essa decepção. E no momento em que esse povo estava praticamente perdendo a fé, o anjo de Deus veio a Irã Edson e disse: Irã, existe uma nova visão aqui, vocês têm que ter uma nova compreensão. E dentro da história bíblica a gente percebe que Deus iluminou o povo para que eles pudessem ter a compreensão do que estava acontecendo com Jesus Cristo, saindo do lugar santo como sacerdote e indo para o lugar santíssimo como sumo sacerdote. E aí eles não sabiam o que fazer. Eles disseram assim: e agora? O que vamos fazer? E o anjo vem, nesse texto que acabamos de ouvir, ele diz: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. É interessante que quando a gente olha para o Novo Testamento, e principalmente no Apocalipse, muitas das mensagens do Apocalipse e muitos dos textos do Apocalipse vêm de outros textos que também são semelhantes a outros textos pela iluminação do Espírito. Então, se você abrir, por favor, e abra em Mateus, no capítulo 24, verso 14, você vai ver o que Cristo relata aqui no sermão profético. E esse evangelho veio será pregado no mundo inteiro, testemunho a todas as nações, e então fiel. Obrigado. Então seja o seguinte, fazendo uma relação desse texto com a palavra de Jesus pregando ao povo ali, olhando para Apocalipse 10, a gente vê que tem um evangelho eterno que tinha uma mensagem específica para que a gente pudesse pregar no tempo do fim. Com isso claro, dessa mensagem profética que deveria ser pregada no tempo do fim, vocês vão voltar agora e vamos abrir juntos a palavra de Deus em Apocalipse no capítulo 14. E nós vamos rever hoje, estudarmos um pouquinho. Muitos de vocês conhecem bem esses textos. Nós vamos estudar os textos hoje de Apocalipse entre do capítulo 14, versos 6 a 12. É interessante, antes da gente ler, a gente ter noção do seguinte: a Bíblia sempre apresentou uma contextualização de mensagens, ela chama de conceito de verdade presente. Em todos os momentos da história humana, depois da queda, sempre houve uma verdade presente, sempre houve uma mensagem de Deus para o seu povo. Quando Adão e Eva pecam, a gente vai ali direto em Gênesis 3,15, e quando eles pecam, eles fogem da presença de Deus, Deus vai atrás deles com uma mensagem. E no verso 15, Deus diz assim: e farei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, o seu descendente, você vai ferir, ele ferirá a cabeça da serpente, e essa serpente vai ferir o calcanhar. Era uma mensagem de salvação. Quando naquele momento Adão e Eva disseram assim: olha, não há mais esperança, nós vamos morrer, Deus chega e diz assim: meus filhos, há uma esperança, há uma luz no final do túnel. Jesus Cristo vai morrer por vocês. Essa era a grande mensagem presente para aquele momento. No dilúvio, qual foi a mensagem presente de Noé? Qual era a mensagem? Entrem na arca, porque vocês dentro da arca serão salvos, serão protegidos. Ficou ali 120 anos com essa mensagem. Então, em cada momento, sempre veio uma mensagem para Abraão: Abraão, sai da sua parentela, porque eu vou andar com você, e eu vou fazer de você pai de todas as nações. E Abraão saiu com essa mensagem: você vai ser pai de todas as nações. Quando você olha para o pessoal que saiu do Egito e indo para Canaã, qual era a mensagem presente? Que eles tinham visto no Sinai a lei de Deus, obediência através de uma resposta de amor, de liberdade que Deus havia dado a eles, desde o Egito. Em cada momento da história, sempre tinha uma verdade presente. Ao estarmos abrindo a Bíblia nesse capítulo que vocês já abriram, Deus tem uma verdade presente para o povo no tempo do fim. Eu já pulei esses slides aqui. Existem as 3 mensagens angélicas. São as mensagens presentes para o tempo do fim. Quando a gente abrir agora a Bíblia, vocês vão ver no contexto que essas mensagens angélicas, elas aparecem dentro do contexto histórico
logo após o encerramento dos 1260 dias. Vocês se lembram qual era a data do ano em que se terminou essa profecia dos 1260 dias? 1798, muito bom, Luciano. O que aconteceu ali? O Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, um francês, e esse poder papal, ele teve uma queda, teve uma ferida que a Bíblia diz, chama de uma ferida de morte, e terminou ali esse período onde a igreja foi perseguida, onde a luz da verdade foi totalmente aniquilada, praticamente aniquilada pela perseguição desse poder instituído naquele período. E quando termina 1798, nós começamos a viver o tempo do fim. Foi nesse período que aparece agora João e diz assim: existe uma verdade para o povo de Deus, e essas verdades estão inseridas dentro do contexto das 3 mensagens angélicas. Que anjos são esses 3 anjos? Que mensagem é essa? Que explicação que isso tem para nós? O que tem a ver essa mensagem com você e comigo? Porque muitas vezes a gente diz assim, a igreja, porque esse período a igreja era assim, porque esse período o povo remanescente era assim. Essas mensagens falam para a igreja? Fala para o povo remanescente de Deus, que estão espalhados em todas as igrejas da terra. Quando eu digo igreja aqui, eu estou falando de instituição, não só no adventismo, mas no batista, no católico, no metodista, no presbiteriano e assim por diante. Deus tem o seu povo remanescente dentro dessas igrejas, e para todo esse povo essa mensagem vem, essas 3 mensagens vêm a partir de 1798. Já por volta a gente vai estudar um pouquinho agora, a gente vai entender que a primeira mensagem angélica tem tudo a ver ali com 1840, quando existe uma mudança trágica no mundo na questão da pregação do Evangelho. Então nós vamos ler aí a primeira, o verso 6 e o verso 7. Eu gostaria que alguém, por favor, quem tem a passagem essa 6 pode ler para nós. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigado. A gente olha para esse texto e algumas palavras desse texto, elas se ressaltam. Ele diz assim: e vi outro. Na realidade, quando a gente vai para um comentário bíblico, e o comentário bíblico diz assim, que esse outro não tem muita conotação de ser um anjo diferenciado. Mas esse anjo, quando a gente olha para o contexto, ele não significa um anjo vindo de Deus. É uma expressão idiomática que João usa aqui para representar as pessoas, ou povos, ou pessoas. Porque na realidade, quando você vê na contextualização da Bíblia em relação à pregação do Evangelho, Deus nunca usou os anjos celestiais para ficarem pregando o Evangelho. Quem que Deus usa? Deus usa o homem, Deus usa você e usa a mim mesmo. O maior meio de comunicação que Deus utiliza nessa terra para a pregação do Evangelho é você, sou eu. Não é rádio, não é TV, não é anjo, não é ninguém. Sou eu e você. Quando eu passo pelo ato batismal, há uma frase que diz assim, que o batismo não foi feito para salvar o ser humano, mas foi feito para salvar o Evangelho, porque através do meu testemunho público, da minha entrega a Deus, é através desse testemunho público que o Evangelho vai se multiplicando, e é através da tua palavra, através da minha palavra, através da tua vida, através da minha, que a gente vai ver isso hoje, com Deus falando para você o seguinte: não é só falar, não é só ler, mas é a vida, é o testemunho, e Ele vai pedir isso de nós, e pede isso de nós, dentro do contexto dessas mensagens para a igreja e as pessoas nos últimos dias. Meu mestre, então, é o comportamento que nos faz parecer com Deus. Isso, ele é um reflexo, né? Ele é um reflexo do amor, da comunhão que a gente tem com Deus. O comportamento do ser humano aqui na terra que faz com que ele seja parecido com Deus. Isso. E a gente vem aqui, e aqui diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Quando você vê essa expressão, voando pelo meio do céu, que conotação dá para você isso?
uma coisa assim meio lenta, essa mensagem vai ficar escondida, ninguém vai entender, é para a gente deixar por baixo do travesseiro, é para ninguém ficar olhando. Que mensagem é essa? Rápida, né? Uma mensagem que veio através desse meio de comunicação voando pelo meio do céu. Isso quer dizer que essa mensagem seria para algumas pessoas verem e ouvirem, ou era para todos verem e ouvirem? Todos verem, todos ouvirem e todos falarem sobre ela. E aqui diz o seguinte: ela seria o Evangelho eterno. Quando você escuta essa expressão, Evangelho eterno, o que significa Evangelho eterno para você? Que não tem fim, que dura para sempre. Dura para sempre. O que mais? Evangelho da salvação. Evangelho da salvação. Por que Evangelho da salvação? Eterno. Porque ele não tem um tempo limitado, né? Nós ouvimos o Evangelho eterno desde quando? Desde a criação do mundo. Você olha para Gênesis 1, você já vê o Evangelho eterno sendo pregado, Deus criando o ser humano, Deus cuidando do ser humano, Deus criando esse planeta, Deus criando toda os seres vivos, né, inanimados desse planeta. Você vê Deus já falando ao ser humano. Quando você vai para Apocalipse, até no último capítulo, o que você vê? Deus em busca do ser humano. Ali no Éden, Deus dizendo o seguinte: olha, onde é que você está, Adão? Estou te procurando, Adão. O que aconteceu com você, Adão? Olha, Adão, você acha que você vai morrer? Não, Adão, eu estou aqui. Eu vou oferecer para você vida. Você não vai ter morte eterna. Adão, olha, estou aqui. Você vê Deus falando em todos os capítulos, em todos os encontros, né, dos seres humanos com Ele dentro da palavra de Deus. E você chega no livro de Apocalipse, no último livro, você ainda vê Deus restaurando esse planeta para dizer o seguinte: você escapou aqui, mas aqui eu estou te acolhendo novamente, estou te resgatando, você está voltando para mim mesmo, você é meu. Então a gente vê esse Evangelho eterno, é o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, o Evangelho da busca incessante de Deus para te trazer de volta. E ele diz assim: vi outro anjo do céu proclamando o Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Esse Evangelho é universal. Esse Evangelho são para todos. Independe da sua genealogia, independe da sua capacidade intelectual ou não, independe da sua vida social, se você é rico, se você é pobre, e assim por diante. E o texto diz assim, continuando aqui a leitura que vocês acabaram de ver, aqui diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Qual era a primeira mensagem desse anjo? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Essa é a grande primeira mensagem das mensagens angélicas. Que juízo é esse? Por que essa mensagem? O que isso tem a ver com você e comigo hoje? O que tinha a ver em 1840, quando essa mensagem ela teve sentido para as pessoas que estavam aqui nessa terra? É isso que a gente vai ver um pouquinho nesse instante. E nós vamos entrar aqui na questão do juízo. E quando a gente pensa em juízo, a gente tem que olhar um pouquinho para a contextualização do santuário. Nós já estudamos no ano passado e já alguns momentos desse ano sobre o santuário terrestre em relação ao santuário celestial. E no santuário terrestre havia um trabalho diário, e esse trabalho diário era feito com que sentido? Dentro da contextualização de uma família, havia pecado dentro da família, na vida de todas as pessoas, e havia ali um trabalho no pátio contínuo, diário. Que trabalho era esse? Cada pecador, né, e ali vinha o pai representando a família, ele trazia um cordeirinho. Esse cordeirinho era imolado no altar que ficava no pátio. E o que acontecia com o sangue que era aspergido nesse altar?
e que simbolizava o pedido de perdão desse pai, desse sacerdote da família em relação a alguém de sua família que havia pecado. Ele era aspergido no altar, levado daí pelo sacerdote para dentro do santo. O santo, que era o segundo compartimento do santuário, ele ia a cada dia sendo manchado, não é, pelo sangue, e isso simbolizava que os pecados estavam sendo colocados, transferidos para dentro do santo, e o pai, ou o pecador, voltava para casa com o sentido daquele momento que havia recebido o perdão. Mas o pecado dele estava onde? Simbolicamente aqui, falando em simbolismo, né, dentro do santuário, estava onde? No santo. Quando chegava o julgamento final ou o dia de uma limpeza, porque todos os dias esses pecados iam ser acumulados dentro do compartimento do santo, havia um dia do ano, no 10º dia do 7º mês do ano religioso hebraico ou judaico, eles tinham um dia chamado dia da expiação. Esse dia servia para quê? Para limpeza, para purificação do santuário. Então, quem que assumia agora o trabalho dentro do contexto do santuário? Assumia o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele fazia um trabalho com um touro, e ele era feito um bode, né, não um touro, um bode, e ele era, esse sangue desse bode, ele era levado até o Santíssimo, e no simbolismo e na presença do Shekinah, na presença de Deus, ele fazia todo um processo de purificação para que o santuário fosse purificado. E simbolicamente falando, esse pecado meu e seu que estavam ali no santo, que agora era passado, era transferido no Santíssimo, ele era colocado para um bode chamado emissário. E esse bode, o bode Azazel, né? Não, o bode emissário saía para o deserto, que simbolizava esse pecado sendo colocado nas costas de quem? De Satanás. É algo que nós vamos estudar, quem não viu ainda isso, não tem como eu ficar agora aqui pegando texto por texto por texto, mas só para você entender uma coisa. Nesse dia chamado Dia da Expiação, o sumo sacerdote não ficava mais simplesmente no santo, ele passava do santo para o Santíssimo. E no Santíssimo havia limpeza, purificação, porque simbolicamente esses pecados eram passados para esse bode que ia para o deserto. Ao mesmo tempo que nesse dia havia purificação, isto é, quando eu falo de purificação, havia o perdão completo dos pecados que todos nós tínhamos cometido naquele ano, havia uma outra coisa fantástica. Enquanto o sumo sacerdote estava lá, o que estavam fazendo as famílias de Israel naquele dia? Estavam afligindo nas suas almas, estavam 100% conectados com Deus, em comunhão com Deus. Por quê? Porque se um daqueles pecados tivesse sido colocado ali em sacrifício, mas não houvesse tido um sentimento realmente de arrependimento daquela pessoa, haveria um juízo naquele instante. E Deus diria o seguinte: eu não vou aceitar o pecado do Claudenir, porque o Claudenir, na realidade, ele continua fazendo a mesma coisa, ele não se arrependeu, ele veio aqui, só representou, ele comprou ali um carneiro, veio aqui, matou, e não aconteceu nada na vida dele, ele não se humilhou diante de mim. E o que acontecia com a pessoa, se essa pessoa fosse achada em falta naquele momento? Ele era expulso da congregação de Israel. Ele ficava no meio do deserto sozinho com a família. Ele poderia morrer, ou ele poderia viver ali algum tempo, achar outros povos, mas ele era expulso da congregação de Israel. Dentro do contexto de expiação, havia purificação, havia perdão, mas havia também juízo. Havia juízo. Então, quando o povo entendeu ali na mensagem das 2030 tardes e manhãs,
Eles fizeram uma ligação com o juízo do primeiro anjo e ao mesmo tempo também juízo e perdão. É por isso que na contextualização, quando a gente volta aqui para a primeira mensagem angélica, e quando o primeiro anjo vem e diz assim, olha, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, o que foi levado a igreja cristã ali naquele momento a entender? A entender as 80 tardes e manhãs que nós estudamos há poucos dias atrás. Então, revivendo esse momento, 457 foi no momento em que Artaxerxes liberou o seu decreto para que houvesse o quê? Reconstrução de Jerusalém. Muito bom. Nós trabalhamos nas 7 semanas, 408 a reconstrução foi terminada. Entraram as 62 semanas, dentro dessas 70 semanas, era para que o povo de Israel pudesse entender a salvação e aceitar o sacrifício do Messias. Vem o Messias, ele é batizado em 27, ele é morto no ano 31, e no ano 34, com a morte de Estevão, a gente sabe que as 70 semanas foram cumpridas, e o povo de Israel agora, que não aceitou o Evangelho, perdeu a sua exclusividade de salvação. A salvação passa para todos os povos, e vem agora mais 1.810 anos para que nós pudéssemos completar esse período de 2.030 tardes e manhãs, e através de Daniel 8, no capítulo 15, a gente pudesse ver que nesse momento os juízos dos céus iriam começar. E ali em Daniel 8 diz assim, que Jesus passaria do santo para o santíssimo. Nós precisamos ver agora que juízo é esse que fala aqui em Apocalipse, no capítulo 14, verso 6 e verso 7. Pré-advento. O que é o juízo pré-advento, a primeira fase do juízo pré-advento? Pré-advento já quer dizer antes do advento. É antes da segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que esse juízo, ele começa a partir de 22 de outubro de 1844. A gente faz uma conexão com Daniel 8, com Daniel 9 e com Daniel 7. E através dessas conexões a gente tem essa certeza. Eu queria ler alguns textos para vocês, para a gente ver o que é esse juízo pré-advento, qual é a base dele, qual é a norma dele, como que acontece esse juízo. Eu queria convidar você para que você abrisse a sua Bíblia aí em Tiago, no capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pode continuar lendo. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então vejam, aqui vem falando sobre o juízo de Deus. E aqui vem dizendo que existe uma norma, que existe uma premissa base para que você possa ser julgado em cima dessa premissa, em cima dessa norma. Qual é a norma do juízo de Deus? Qual é a premissa? Os mandamentos de Deus. Porque ele cita aqui, quais os dois mandamentos que ele cita? Não matarás e não adulterarás. Então quando ele diz assim, você vai ser julgado, os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade que o Tiago está dizendo aqui? 10 mandamentos, porque ele cita 2 mandamentos antes de dizer o seguinte, olha, esses daqui, eles significam, eles simbolizam os 10 mandamentos, a lei da liberdade. Quem deveriam ser julgados? E por quê? Por que Deus estabeleceu o julgamento?
Vejam aí Atos 17, verso 31, por favor. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos, quando ressuscitou esse homem. Obrigado. Então vejam aqui, ele estabeleceu o quê? Um dia para julgar quem? O mundo com a sua justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou dentro de nós, ressuscitando dentre os mortos. Quem seria o juiz? Jesus Cristo. E ele julgaria por sua justiça. A lei de Deus reflete o quê? O caráter e a justiça de quem? De Deus. A cruz de Cristo reflete o quê? A misericórdia e a justiça se beijaram, diz o salmista. Também reflete a justiça de Deus. E agora vem mais uma pergunta. Quem vai ser julgado e quem não vai ser julgado aqui no pré-advento? E depois nós vamos para o texto que confirma o pré-advento. Quem vai ser julgado? Veja aí, João 3,18, por favor. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Obrigado. Então veja o que Cristo estava dizendo aqui. Aquele que crê em Cristo, ele não será julgado. E aquele que não crê, também não foi julgado. Por quê? Porque já está condenado. Quando a gente olha para... Nós vamos juntar isso aqui, tá? Eu estou lendo alguns textos para depois você juntar um com o outro. Quando você olha para o advento, você vê que quem vai ser julgado? Vai ser julgado os ímpios? Não, porque o ímpio, o que quer dizer um ímpio? Aquele que está longe de Deus. Se aquele que está longe de Deus, ele está nessa contextualização, ele vai ganhar a salvação? Sim ou não? Não. Então ele já está condenado. Mas aquele que crê, ele não vai ser julgado, mas vai ser ratificado nesse contexto de juízo, para que ele possa ser confirmado como um salvo de Deus e que vai participar da eternidade no céu. Então vejam, quando a gente olhar aqui, você vai ver que o pré-advento, quando Jesus Cristo, e aqui diz assim, a norma é os mandamentos. Quem vai julgar é Jesus Cristo. Ele não vai julgar os ímpios nem aqueles que morreram, porque eles já estão julgados. Quem que ele vai julgar? Os que estão vivos, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem nele. Quando isso vai acontecer? Vimos aqui que ele acontece a partir do encerramento da profecia de 1300 tardes e manhãs, no dia 28 de outubro, quando Cristo passa do santo para o santíssimo. Ele deixa de ser simplesmente sacerdote e passa a ser sumo sacerdote. Quando vai terminar esse pré-julgamento ou pré-advento? Um pouquinho antes da volta de... A Bíblia fala o tempo que isso vai ocorrer. Que tempo é esse? Eu não entendi. Quem que vai ser julgado, quem que não vai nesse pré-advento? Já a gente chega lá, só fazer um contexto de vários textos, depois você encaixa aqui, se você não entender, você pergunta de novo, tá vendo? Então vejam aqui, a gente vem para Apocalipse 15, eu gostaria que vocês olhassem aqui, só para a gente entender quando que vai terminar o pré-advento, esse primeiro juízo de Deus. Ele iniciou-se depois no dia 22 de outubro de 1844. Veja o que está escrito no verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Veja, a gente tem uma expressão denominacional que diz assim, que o pré-advento ele vai até o fechamento da porta da graça. Na realidade, o fechamento da porta da graça não tem essa frase na Bíblia. Mas o que tem na Bíblia? Tem um momento em que a graça, a oportunidade de salvação para as pessoas da terra vai ser terminada, encerrada. A Bíblia diz aqui que no momento em que começaram os 7 flagelos ou as 7 pragas, esse tempo da porta da graça vai se fechar. Vejam como isso acontece, que coisa interessante. Se você olhar aqui para as últimas cenas do Apocalipse, lá no último livro, você vai ver aqui 22:11.
Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, no caso, quando a porta da graça, a oportunidade de salvação terminar, isso vai sair do Santíssimo. E quando isso acontecer, diz aqui que a cólera, nós temos no último verso, que a cólera de Deus a ira de Deus vai ser vista sobre aqueles que não aceitaram a salvação. Aqui diz assim, quando acontecer esse fechamento da porta da graça, o injusto vai continuar sendo mais injusto ainda. E aquele que estiver ligado na prática do Senhor, ele vai se santificar mais ainda. A gente vai estudar isso aqui, eu não vou me preparar aqui, porque você vai estudar nesses capítulos para frente. Mas, de outras palavras, o que vai acontecer? No fechamento da porta da graça, aquele que não aceitou a Jesus Cristo, ele vai agora ficar mais impuro ainda. Ele não vai ter mais a presença de Deus na vida dele. Ele não vai ter mais a presença do Espírito Santo dominando a vida dele. O que vai acontecer com aquele que estiver com Deus? Nós iremos passar pelas 7 pragas, e a Bíblia diz assim, que nós seremos protegidos, amparados por quem? Pelo próprio Deus. Então aquele que estiver salvo, ele vai continuar protegido por Deus. Aquele que não aceitou a salvação, ele vai perder essa proteção. E o que diz a palavra? A gente vai estudar sobre isso. Nós já estudamos sobre as 7 pragas? Já estudamos? O que vai acontecer com aqueles que não estiverem com a proteção de Deus? Eles irão sofrer, né? Eles irão sofrer com os flagelos, com essas pragas. Então vejam que coisa interessante, que coisa importante. Dentro desse pré-advento vai ser iniciado, ou iniciou dia 22 de outubro, e ele vem até o fechamento da porta da graça, que é antes dos 7 flagelos, antes das 7 pragas, quando o Espírito de Deus vai fechar as oportunidades para você e eu. Não é fechar, ele vai se retirar totalmente da terra, e a salvação já não mais será oferecida para ninguém. Se eu não estiver do lado de Deus, estarei perdido. Uma pergunta, pastor, é sobre isso. Vamos supor que você está com Deus, porém os seus filhos ou entes queridos não estão com Ele, mas você ora, é hora que você fala aqui, né? Por eles. Nem assim você salva? Cláudia, nesse momento a intercessão acabou. Por isso que o estudo por isso que esse capítulo a gente tem que entender, a gente tem que estudar, porque agora você diz, mas será que Deus é injusto? Não, porque Deus, o que Ele está fazendo comigo hoje? Ele está me alertando, Ele está dizendo para você e para mim mesmo, olha, cuidado, porque essa salvação que hoje é gratuita, um dia vai acabar, vai encerrar. O período de entrega para Deus, a gente não pode postergar. Porque como a gente leu naquele texto, agora ali diz assim, deu a entender o seguinte, que quando eu morro, a salvação já foi definida. Então existe o tempo profético, se a gente estiver vivo, mas a salvação, ou as oportunidades de salvação, enquanto você e eu estamos vivos. Agora eu te pergunto, como que é o ser humano em questão da vida? A Bíblia diz assim que a gente é como uma folha seca, né? Que é uma erva que brota e depois seca. Ela diz assim, Tiago diz assim que a gente é como um vapor, né? Que se evapora. E você vê hoje a questão da vida e morte, né? Nós estamos vivos hoje, quem disse que daqui meia hora nós estamos... Então eu fiz certo, pastor. Eu ano passado, depois que eu perdi meu marido, eu dei um presente para cada filho. Aí eu dei uma Bíblia e falei, quando eu morrer, tudo que é meu vocês doem, mas a Bíblia vocês fiquem. Eu tipo assim, eu plantei a semente. Correto. Agora, se eles vão ler, eu não sei, mas eu fiz a minha parte. Você fez a tua parte, o Espírito Santo agora vai trabalhando. Então vejam, querido, só para a gente assim, fechar, e vamos entrar agora nessa questão da pergunta que você fez para a gente entender melhor. O período pré-advento, ele começa no dia 22 de outubro, quando Jesus sai do santo e passa para o Santíssimo. A gente tem que entender o santuário terrestre,
porque o dia da expiação, que é chamado esse momento, o dia da expiação, 22 de outubro, era realmente o 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Nesse dia, lá no Velho Testamento, lá no meio do santuário, lá na experiência de Israel, havia purificação, perdão, e perdão significa justificação, mas ao mesmo tempo havia juízo. Às vezes a gente se esquece que naquele dia não era só perdão, havia juízo. A gente veio para cá e vimos que esse período ele tem início e tem fim. O início dele 22 de outubro, o final dele antes da descida da primeira praga, exatamente no fechamento da porta da graça. A gente vai estudar isso daqui uns dias, vocês vão ver assim, que coisa linda a gente saber os eventos finais e por onde a gente tem esse conhecimento. E é fantástico isso, mas por enquanto a gente fica por aqui. Agora você vai abrir a sua Bíblia para a gente fechar esse primeiro advento em Daniel no capítulo 7, versos 9 até o verso 10. Alguém poderia ler para a gente, por favor? Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Um deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Então vejam, Daniel tem uma visão. Ele diz assim: olha, eu vi, olhando, eu vi tronos, e o ancião de dias estava assentado nesse trono. A sua veste era branca, que diz como a neve, o seu trono era chamas de fogo. Imagine que visão, né? Fantástica, né? E ao mesmo tempo a tremedeira em Daniel, né? De ver um momento desse, o fogo e o ancião e o trono, e aqui diz assim: milhões e milhões, milhares e milhares viviam, milhares e milhares, não dá para a gente contar, estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. 2 livros são colocados nos registros aqui. Eu não vou dar muito texto para vocês, senão daqui a pouco o irmão Loi vai estar na data já acabou e eu estou na metade do negócio ainda. Mas existem 2 livros importantes no juízo, que nós chamamos do livro memorial e o livro da vida. O livro da vida, ele anota o nome dos salvos. Até a gente tem um hábito, às vezes eu falo, mas às vezes eu penso comigo que eu não deveria nem citar, que às vezes eu digo assim, quando você é batizado, eu digo assim: ó, seu nome vai ser registrado no livro da vida. Tem uma interrogação teológica que eu não vou entrar agora nisso, mas pense nisso, depois a gente vai conversar em algum momento. Mas existe o livro da vida, aonde os salvos serão escritos. E existe o livro memorial. E esse livro memorial são escritos o quê? As nossas obras, as nossas ações. Então no livro, no dia do juízo, você vai ter um nome no livro da vida, mas ao mesmo tempo nós estaremos no memorial. E nós estaremos sendo julgados em alguns momentos através do que está escrito no livro de memórias. Veja no verso 14 o que diz o texto. Deve-lhe o poder, a honra e a autoridade que tem, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno, e o seu reino não terá fim. Queridos, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que está dizendo aqui o texto de Daniel? Que Jesus Cristo foi dado a ele o domínio agora do reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 20, verso 12.
que diz aí o texto? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então vejam, ao nós estarmos olhando aqui para. Deixa eu me achar aqui novamente. Ao nós estarmos olhando para esse momento do juízo, do primeiro juízo, nós vemos que no texto aqui que eu li agora, está dando continuidade, né, na questão dos juízos de Deus. Eu queria ver com você um outro texto, para depois eu fazer o link com esse aqui. 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 2 e 3. Por favor, vejam ali. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Obrigado. Eu queria voltar um pouquinho no contexto de Daniel, no capítulo 7, versos 9 e 10. Quando a gente vê ali o Deus, e através de Jesus Cristo, começando o julgamento do primeiro advento. Eu queria relembrar com você um momento do santuário antigo, que foi esse detalhe para eu poder deixar a pergunta que ele fez para mim no início, eu fiquei com ela na minha mente. Quando o povo de Israel, ele sai, quando o sumo sacerdote sai do santo para o santíssimo, quem que ele julga? Todos os povos ou uma nação específica? Israel era só Israel, né? Só Israel. Então, quando o sumo sacerdote faz o julgamento ali, ele faz exatamente em cima do povo de Israel. Quando a Bíblia fala do contexto do primeiro julgamento, ela sempre coloca esse julgamento como se fosse feito primeiramente na casa. Você faz dentro da sua própria casa. Então Deus faria o primeiro julgamento dentro de sua própria casa, como fez dentro do contexto do povo de Deus no santuário terrestre. É nesse sentido que o julgamento do pré-advento agora vem colocando para nós o julgamento daqueles que são da casa do Senhor. E é por isso que no texto diz assim: nós vamos ser julgados dentro do livro do memorial, onde as obras serão avaliadas nesse contexto aqui. E você pode dizer assim, pastor, mas e agora? Algumas perguntas podem surgir. Quem então está sendo hoje julgado no primeiro advento? São aqueles que aceitaram a Jesus Cristo hoje. Então você e eu hoje, que aceitamos a Jesus Cristo, nós poderemos já ter sido julgados ou estarmos sendo julgados. Quando você vê o julgamento, você diz assim: bom, pastor, mas eu sou salvo por Jesus Cristo, eu sou salvo pelas minhas obras, porque o julgamento é pelas obras. Como que você responde isso? Nós somos salvos por Jesus Cristo. E as obras? Como é que ela entra aqui? Eu confirmo aquilo que eu aceitei. As obras são as evidências de que eu aceitei a Jesus Cristo. Então, se eu tenho boas obras, isso me revela o quê? Que o Espírito Santo, ele tomou conta de minha vida, há uma transformação no meu coração, e através da transformação do Espírito Santo em minha vida, eu produzo o quê? Ações positivas, eu produzo frutos. São João 15, se depois você quiser dar uma olhada, Jesus está toda hora falando assim o seguinte: olha, se você está comigo, se você está comigo, se você está comigo, você é meu amigo. Você, dentro da videira, eu sou a videira, nós somos os ramos, né? Se você está conectado comigo, se você está ligado comigo, você vai produzir frutos, e frutos bons. Agora, se eu não estou conectado com Deus, se eu não estou ligado à videira, se eu não creio em Jesus Cristo, quais são as minhas ações? Eu produzo más obras. E é por isso que Jesus está hoje olhando para o memorial, e Ele está olhando para todos nós
e vendo as nossas obras. Porque as nossas obras evidenciam a nossa fé. Eu sou salvo por Jesus Cristo, mas as minhas ações refletem ou é o resultado dessa salvação. Queridos, não tem como eu estar aqui com vocês agora e dizer o seguinte: olha, como pastor estou aqui pregando, sou pastor da igreja relevante aqui do Jubileu, um pessoal altamente capaz, um povo que tem comunhão com Deus, um povo inteligente. Eu digo assim: olha, eu sou pastor da igreja e está tudo certo. E eu saio daqui, daqui a pouquinho vocês passam, alguém daí me pagam, e eu estou ali num barzinho, tomando uma cerveja, conversando com uma mulher que não é minha esposa, fazendo algumas coisas a mais. Daqui a pouco vocês me veem ali no barzinho dançando com essa pessoa, e vocês vão dizer: pastor, quem é esse camarada? Quem é esse cara? A mesma coisa é refletido na nossa vida cristã hoje. Por isso aqui vem com apelos e advertências. Jesus diz o seguinte: olha, hoje o seu nome está sendo passado no livro da vida. E se o seu nome hoje ele pode ser achado, que você pode ser colocado que você está salvo. Mas nós já estudamos isso. Quando nós somos salvos para sempre. Então nós estamos ainda na avaliação de Deus em aberto. Hoje eu posso estar salvo e amanhã eu posso rejeitar e estar perdido. Qual é o desafio nosso quando a gente escuta a mensagem do primeiro anjo? Qual é o grande desafio? Aceitar imediatamente. Aceitar isso imediatamente. E estar ligado com a vida, estar ligado com Jesus. Então, quando nós somos avaliados hoje, você e eu, se estivermos sendo avaliados hoje, nós estamos sendo avaliados para a perdição ou para a salvação? Para a salvação. Mas nós podemos perder a salvação se eu rejeitar a Jesus Cristo. Como? É exatamente o que a gente perde a salvação. Através da rejeição, através das nossas escolhas. É o único jeito de a gente perder a salvação. A Bíblia diz assim, qual que é o nome? Douglas, a Bíblia diz assim, que Deus nos predestinou, porque nós não cremos como adventistas na predestinação. Você é salvo para sempre, ou Deus te predestinou para a perdição. Nós não cremos nisso. Nós cremos o seguinte, que a única maneira de eu não alcançar a salvação é quando eu rejeito. É a única maneira. Quando eu rejeito, o livre-arbítrio, o amor de Deus é tão grande que Deus diz: peraí, Claudemiro Douglas fez o que não quer, eu não posso fazer mais nada. É no momento da minha escolha, da minha decisão, da minha rejeição, que a ação de Deus ela tem seu limite. É só nesse caso. Mas isso não é pratos, né? Atos comportamentais dia a dia. Não são pratos. É pela sua entrega. Porque a questão das obras é uma questão de evidência daquilo que você crê, daquilo que você adora. Então, por exemplo, se eu adoro o sexo, o que eu vou passar a ser? Um depravado. Se eu adoro o dinheiro, eu vou passar a ser um ganancioso. Se eu adoro a Deus, Deus vai transformar a minha vida. E essas coisas vêm automaticamente, entendeu? É como se você fizesse algo no casamento. Você diz assim, eu amo... Você é casado? Não. Mas eu digo assim, com a minha esposa, eu amo mentir. Agora, se eu lavo a louça uma vez por dia lá em casa, se eu a levo para o médico, se eu trago uma flor, então eu digo assim: olha, eu amo você, então eu vou fazer uma listinha aqui, olha, eu fiz isso para você hoje. Eu lavei a louça em casa. A louça não é muito boa, né? Porque nós comemos lá em 4, se eu lavei a louça na obrigação. Eu fiz isso, eu faço uma listinha. Aí eu digo assim: olha, aqui é o reflexo do meu amor por você. Sabe que eu preciso de lista para representar o amor da minha esposa? Não, eu faço isso o quê? Nunca fiz uma listinha para dizer assim: olha, você está me cobrando hoje, mas eu fiz ontem isso, você não entendeu ainda. A gente faz isso o quê? Agora, quando a gente não ama, daí a mulher acorda você de madrugada com dor de cabeça, não tem nenhum remédio, ela diz assim: vai na farmácia, você sabe, não tem, tá tudo demais, agora não está tudo levantado.
Mas a gente ama, você faz o quê? Na hora, você está lá morto de cansado, está morrendo de sono, 3 horas da manhã, né? Frios, menos 1 grau. Você pega lá um casaquinho, pega o carro, vai para a farmácia, feliz da vida, né? Coração, para você poder servir aquela pessoa que você ama. As obras têm esse sentido. Elas evidenciam o relacionamento com Deus. E através disso, Deus vai iluminando. Nós vamos ver a razão quando a gente observar agora o segundo juízo, que é o juízo comprobatório. Que juízo é esse? Botem aqui os pensamentos, por favor, para esse juízo. Abram, por favor, a Bíblia no capítulo 20. Alguém poderia ler? Então vi descer do céu um grande anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Pode continuar até o verso 4. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não abandonaram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vejam, aqui está falando de um outro julgamento. Que momento vai acontecer esse julgamento? Os santos vão para o céu, vão passar com Jesus Cristo. Não se preocupem com isso aqui, porque nós vamos estudar isso aqui no capítulo 20, tá bom? Só para vocês entenderem o contexto do julgamento comprobatório. Então, no segundo julgamento, os santos estarão no céu, eles vão ficar com Jesus Cristo 1000 anos, diz aqui o texto de Apocalipse 20. Deixa eu voltar aqui para me localizar. E dentro desse espaço de 1000 anos, eles vão abrir novamente o livro do memorial, e nesse livro do memorial, eles vão achar as obras, vão achar a vida das pessoas que não estarão lá. O que diz aqui? São as pessoas que não aceitaram, que rejeitaram o Evangelho. Nós vamos ali julgar os ímpios, as pessoas que não foram para o céu. Por que queremos julgar as pessoas que não foram para o céu? Para ver se Deus é justo. Para buscarmos a justiça de Deus. Vocês vão chegar lá, o colega estava lá com a gente, falando e tal, e estava ali todo o contexto pregando, de repente vocês vão buscar o Valdemir lá e não vão achar. E os anos seguintes, o que aconteceu com ele? Nesses 1000 anos, a gente vai poder ir nos livros e você vai ver lá. Aconteceu isso e isso na vida dele, assim. Vocês vão ver quantas vezes Deus falou comigo, quantas vezes Deus me perdoou, quantas vezes o Espírito Santo falou comigo, quantas vezes foi me dada a oportunidade para eu poder me recuperar, para eu poder pedir perdão, para eu poder recomeçar. E de repente, Deus disse: olha, não tem mais jeito, ele realmente rejeitou e rejeitou de vez. E você vai dizer o seguinte: então, louvado seja o Senhor, meu Deus tentou trabalhar com o Valdemir tanto tempo, e o Valdemir não. Nós teremos esses 1000 anos ali de trabalho. E aqui vem, nós lemos agora há pouquinho, 1 Coríntios 6:2, que diz assim, que os santos estarão julgando o mundo. Depois você pode rever esse texto, e a gente vê em alguns outros textos, Apocalipse 3:21, também dizendo o seguinte, que os santos nesse momento estarão fazendo o julgamento dos ímpios. E o julgamento não é uma questão de nós dizermos se eles serão salvos ou não serão salvos. Simplesmente é uma comprobatória, é uma comprovação. Nós vamos ver que realmente Deus fez de tudo para que essa pessoa, um ente querido, alguém que a gente conhece, não está lá, as razões do porquê não. Então, dentro desse contexto comprobatório, nós passaremos esses 1000 anos ali diante
diante de Deus, fazendo essas leituras, né? Recapitulando esse juízo, e no final deles, com certeza vamos dizer a seguinte, que nós iremos dizer juntos: louvado seja o Senhor, Ele foi misericordioso e foi justo com cada ser humano. Mas Ele é tão bom que tem um livro, professor. Vale o que está escrito. Ele é tão bom que tem um livro falando a vida da gente. Vale o que está escrito. É isso mesmo. Então vamos aqui para o terceiro, que nós chamamos de executivo. E o juízo executivo nós encontramos aqui no verso 14 e no verso 15 de Apocalipse 20. Veja o que diz aí. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, com água de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então vejam, nós vamos estudar aqui esse momento do grande conflito aqui, mas executivo depois dos 1000 anos, o que vai acontecer? Eu vou contar e depois nós vamos ver em texto em outro momento. Mas depois dos 1000 anos, o que vai acontecer? Os ímpios serão ressuscitados. E a Bíblia diz assim que Deus vai descer com a Nova Jerusalém e os remidos, os santos, os salvos. E quando a Nova Jerusalém estiver descendo, na terceira vinda já de Jesus Cristo, nessa descida com a Nova Jerusalém, essas pessoas vão ressurgir. E quando as pessoas vão ressurgir, elas vão ficar apavoradas. Porque as que conhecem a palavra de Deus sabem que quando Jesus voltar na segunda vinda, Ele vai voltar como? Num trono, rodeado de anjos, todos os olhos o verão. Na terceira vinda de Cristo, para a restauração desse mundo, a Bíblia diz assim: os santos já passaram 1000 anos lá. Depois dos 1000 anos, eles estarão descendo. Quando a Nova Jerusalém estiver descendo, os ímpios vão ressurgir. E quando esses milhões e milhões de pessoas ressurgirem, eles vão olhar para cima. E aqueles que conhecem a palavra vão dizer assim: meu Deus do céu, não estou participando da ressurreição para ir para a eternidade. Eu estou participando da ressurreição para a morte. E a palavra de Deus diz assim que vai haver um conflito entre esse poderio que está aqui na terra com a Nova Jerusalém. E o texto diz aqui, olha, vocês acabaram de ler comigo: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, quer dizer, a morte eterna. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Que lago de fogo é esse? Volte aqui o texto um pouquinho e veja o que nós encontramos aqui no verso 9. A Bíblia diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém fogo do céu os... Acabei de contar a história, vou ler de novo para você entender. Olha, marcharam, as pessoas que ressuscitaram depois dos 1000 anos, eles marcharam então pela superfície da terra. Eles sitiaram o acampamento dos santos, quer dizer, a nova cidade, a Nova Jerusalém está descendo, porque vocês sabem, é só um parênteses aqui. Quando a gente for para o céu, nós não vamos viver no céu. Nós vamos ficar no céu quanto tempo? 1000 anos. Depois, Nova Jerusalém, diz aqui o texto, vai descer. E aqui diz assim: e a cidade querida, e os santos descerão para a cidade querida, descerão com a Nova Jerusalém. E aqui diz assim: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo foi lançado para dentro do lago do fogo de enxofre, e todos foram consumidos. E Deus vai, através desse fogo, Ele vai restaurar esse novo planeta. E nós estaremos vivendo para sempre nesse novo planeta restaurado. A novo Éden. Nós estaremos vivendo restaurados. Diz aqui o texto. Então vejam aqui. Aqui diz assim, mais uma vez, que lago de fogo era esse de enxofre. Enquanto tiver matéria aqui, a cidade vai descer, e essa matéria pecaminosa, ela vai ser totalmente eliminada, ela vai ser totalmente queimada. Depois que houver todo esse processo, vai haver agora uma nova terra renovada pelo poder de Deus. Então, quando eu digo assim, nós vamos entrar rapidamente agora na questão de alma e de imortalidade da alma,
É quando a gente crê na imortalidade da alma. Como que você pode crer na imortalidade da alma se você fala aqui em ressurreição, se você fala aqui em fogo que vai eliminar os ímpios? Não tem como você acreditar nos textos da palavra se você tem na sua mente a doutrina da imortalidade da alma. A gente vai ver bem rapidamente agora sobre isso. Então, queridos, quando o anjo vem e ele começa a pregar sobre o juízo, ele queria dizer sobre essas três fases do juízo. O juízo do pré-advento, que iniciou-se no dia 22 de outubro, que hoje estão sendo salvos, que estarão sendo levados para o céu. Ele está falando no comprobatório, que é esses 1000 anos, né, que nós estaremos julgando os ímpios no céu. O executivo, quando a Nova Jerusalém descer, os ímpios que não ressuscitaram, né, quando Cristo veio na segunda vinda, esse povo, eles vão ressurgir e fogo vai descer do céu, o planeta, e os ímpios vão ser eliminados da terra. E Deus vai restaurar um novo mundo para que a gente possa viver. Quando o anjo veio e começou a dizer: olha, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, era toda essa contextualização que a gente entendeu hoje, é o que ele está dizendo ali. E ele diz assim: adorai aquele que fez o céu e a terra. O problema da cosmovisão bíblica é de uma guerra entre Deus e Satanás. Se chama adoração. Quem eu adoro? Quem você adora? Que adoração? Nossa vida, adoração não é chegar aqui e cantar 5 hinos no sábado de manhã, no domingo de manhã, lá na escola dominical. Adoração não é isso. Adoração é uma vida, né? E a gente dedicar a alguém, ou uma pessoa, um objeto, alguém que tome conta da nossa mente, isso é adoração. E a luta aqui era adoração. É interessante que quando no texto ali diz assim, desculpe, Apocalipse 14, né? Vamos voltar para as três mensagens angélicas. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo vinha e ele dizia: você tem que escolher a adoração a Deus. E qual é a instituição que faz com que eu me lembre de Deus como o Criador dos céus e da terra? No sábado, e a gente vem para Êxodo, capítulo 20, verso 8 e 11, não dá mais tempo para a gente ver, mas a mesma expressão que você vê aqui, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é colocada aqui no mandamento do sábado. Então o sábado foi instituído por Deus para que nesse dia você pudesse dar a Ele a sua adoração. E você pode dizer assim: ah, pastor, mas eu posso adorar a Deus qualquer dia da semana. Claro que você pode. Você deve adorar a Deus quantos dias da semana? Por 7 dias. Mas quando você vai para a Bíblia, você vê que o sábado ele tem uma diferença. Qual a diferença que tem o sábado? Deus santificou, Deus separou e Deus abençoou o dia 7. Essa é a pequena grande diferença. E Deus diz assim: nós temos que adorar o Senhor dos céus e da terra. Queridos, enquanto o primeiro anjo estava falando isso, nós vimos no início ali de 1840, naquele movimento todo das igrejas, pessoas pregando sobre a volta de Jesus, pregando sobre juízo, pregando sobre o santuário, e o mundo todo em ebulição. Quem surgiu com uma outra pregação de adoração? Charles Darwin. 1859, ele escreve o quê? A origem das espécies. Enquanto Deus falava em adoração de um Deus criador dos céus e da terra, a contrafação que o professor Silas fala toda terça-feira, veio uma contrafação, vem Charles Darwin e começa a pregar o quê? Que nós viemos de uma seleção natural, que a gente veio de animais mais simples, né, para os mais mais evoluídos, obrigado. E ele vem falando sobre a seleção natural. Deus fala: olha, eu sou o Senhor dos céus e da terra. Vem Charles Darwin e diz assim: olha, nós temos um Senhor, é uma carne. E dentro desse contexto, que veio o comunismo com Karl Marx, também não mais pregando uma vida com Deus, mas o comunismo pregava o quê? Olha, não existe Deus, Deus não existe. Também nesse período, vejam as contrafações, um povo buscando Deus.
e Satanás colocando outras filosofias dentro da mente do ser humano, e a luta sobre a adoração. A gente vai ver essa luta sempre. E essa luta vem em você mesmo e em mim mesmo. Hoje, quem que eu adoro? Sabe que a minha preocupação? Faz uma avaliação bem rápida. Entre 24 horas do dia, o que mais toma conta da sua mente? As suas dívidas? É o seu trabalho? Diante de Deus aí, será que as mídias sociais, as redes sociais tomam mais conta da gente do que mesmo nossa comunhão com Deus? O que toma mais conta da sua mente? Aquilo que mais preocupa você, aquilo que mais você dedica tempo, é aquilo que você adora. E isso é duro a gente pensar nisso. Eu digo, eu mesmo que trabalho dentro da igreja, é duro a gente pensar, porque às vezes a gente está passando mais tempo com outras coisas seculares da vida, né, do que as coisas de Deus. Gente, veio a outra mensagem, eu vou ler aqui para a gente fechar. Segunda mensagem: seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho e da sua prostituição. Vocês sabem que no tempo de João já não havia mais a Babilônia literal, ela já havia sido destruída lá no passado, 639, pelo nosso amigo Ciro. Já não existia mais Babilônia. Então, que Babilônia que ele está falando aqui? Babilônia mística, a espiritual. E essa Babilônia, qual o significado dela? Ela tem confusão. Na Babilônia, ela foi construída por Nimrod II, lá onde havia aquela torre de Babel, foi ali construída a cidade de Babilônia, significa confusão. E hoje ela significa o quê? A confusão que existe dentro das igrejas cristãs pelo mundo. A enciclopédia de uma universidade de Oxford colocou o ano passado o seguinte: existe no mundo hoje 34 mil religiões. Então vocês imaginam a confusão de doutrinas, confusão de ideias, confusão de liderança, confusão de adoração, confusão no dia de guarda. E aí você pode ir nas doutrinas básicas da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: vai chegar no momento que nós vamos ouvir essa frase, que nós vamos lembrar dessa frase: caiu a grande Babilônia. E quando essa grande Babilônia cair, nós temos que estar fora dessa Babilônia. Aqui diz assim: ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria. Vinho da fúria é coerção. Vai chegar um momento em que essa Babilônia, esses poderes vão se unir ao Estado. E através da ação deles, eles vão coagir você, eles vão pressionar você para que você e eu possamos beber do vinho da fúria, sermos enganados, embebedados, iludidos pelo vinho da sua prostituição. Prostituição na Bíblia, em relação à igreja, o que é uma igreja prostituta? O que significa? Uma igreja que se mistura com o Estado. Nós dizemos, ela está se prostituindo. Então essa igreja, ela vai se juntar ao Estado. Babilônia são todas as igrejas, todas, que estiverem juntas, unidas através do ecumenismo, e elas estarão juntas, embebedando, iludindo o mundo com as suas leis, com as suas doutrinas, com os seus dogmas, e assim com as suas tradições, e assim por diante. Escolas de sofredores da fé. Como nós saberemos que nós não estamos dentro de uma Babilônia? Como? Seguindo a palavra de Deus. Palavra de Deus. Leia correto. Seguindo a palavra de Deus. Conheceis a verdade, o outro libertará, né? João 8:38. Então, queridos, conhecendo a palavra. O que vocês estão fazendo aqui é só um despertamento para vocês abrirem a Bíblia e começar a estudar bastante. Porque é essa premissa, essa base espiritual que você hoje está buscando, essa base espiritual que vai te dar o discernimento exato no momento em que a gente tiver que tomar grandes decisões. Naqueles dias tiveram que tomar grandes decisões. Naqueles dias havia uma mistura tremenda de religiões, um despertar de muitas religiões. E naqueles dias
a pregação do segundo advento também já era uma pregação real. As pessoas tinham que escolher a quem adorar, a quem servir e assim por diante. E a gente vai ver agora dois pontos principais de ligação, que isso aqui não vai acontecer nunca. Então vejam aqui a queda de Babilônia, confusão religiosa que a gente falou. No terceiro diz assim: seguiu-se a esses outro anjo, terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da qual Deus preparado, sem mistura do cálice de sua ira. A gente viu no Apocalipse 13 com o professor Cidadão semana passada. Quem que é essa primeira besta? Né? Primeira besta que vinha do mar? Roma Babal. Quem era a imagem da besta, que era a segunda besta que vinha da terra? Estados Unidos do Norte. Estados Unidos do Norte. Por que os Estados Unidos? Com a sua, lembra que ele falou muito das religiões evangélicas e protestantes, que estão lá hoje deterioradas, né, dentro do contexto cristão, e recebe a sua marca. Qual era a marca que ele definiu na terça-feira passada com vocês, né? Qual era a marca? Domingo. A marca da besta, o domingo, e a marca de Deus, o sábado. Então vejo novamente a questão da adoração, a questão do que eu vou adorar, a quem que eu vou seguir, quem que eu vou seguir, quem que eu vou adorar. Daí aqui diz assim: esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre com fogo e enxofre diante dos santos, anjos na presença do Cordeiro e a fumaça do seu tormento. O que ele está dizendo aqui? Acabamos de ler na questão do juiz executivo. Quando isso vai acontecer? Depois dos 1000 anos, quando Cristo for restaurado aqui. Então, em outras palavras, qual é a mensagem do terceiro anjo? Quem você vai adorar? Qual vai ser a sua marca? Você vai ter a marca do sábado ou você vai ter a marca do domingo? Você vai ter a marca de Deus ou a marca da imagem da besta ou da besta? O seu adorador qual vai ser? Deus Senhor Criador? Ou materialismo, humanismo? Ou sei lá o que está existindo hoje aqui na Terra? Quais serão as minhas marcas? Qual vai ser a minha adoração? Onde vai ser o elo de ligação? E agora vem aqui a sua pergunta para a gente terminar. O selo de Deus versus o selo da besta, o sinal de Deus, o sinal da besta, o ecumenismo, e qual vai ser os dois elos de ligação aonde o povo de Deus não vai se envolver. Santificação do domingo e a imortalidade da alma. Santificação do domingo é quem você vai adorar. A imortalidade da alma, se você acreditar nela, você destrói toda a linguagem de salvação de Deus. Porque se eu digo assim, eu creio que a alma é imortal, o que pregam hoje? Você morre e você vai para o céu, direto. Se você estiver no céu hoje, é preferível você morrer ou viver? Por outro lado, se você está no céu, ou quem morreu hoje já está no céu, por que Deus vai descer, vai salvar quem aqui? Ele já está salvando, estamos lá em cima. Aí você busca o purgatório, e você tem uma outra linha de pensamento, de purificação aí. Você busca a reencarnação, e você tem uma outra linha de purificação de alma. Você vai abrindo as questões hoje de quando você crê que a alma é imortal. Se você olha para o contexto bíblico, queridos, essa questão da adoração e a questão de alma, essa discussão veio de onde? Do Éden. O que a serpente falou para ela? Se você comer, você vai ter uma alma imortal, você não vai morrer. Então vejam para onde vai isso. E Deus está dizendo para mim o seguinte: olha, essa questão de adoração e essa questão de salvação, isso aqui vão ser os dois pontos principais na questão de eu não poder entrar, ou de eu rejeitar o ecumenismo, não poder entrar. Eu posso entrar se eu quiser, entendeu? E as religiões, elas não vão. Se você olhar hoje até a questão do sábado, você pode aí ter inúmeras denominações. Hoje, por exemplo, uma das grandes igrejas protestantes dos Estados Unidos, uma das maiores delas, é a Batista Equador do Sábado, a Sabatista Batista. Ela é maior do que o Adventista dos Estados Unidos hoje, se tem uma ideia. Mas a questão da alma, essa teologia aqui, é difícil você encontrar alguém que creia, a não ser
quando a pessoa se aprofunda realmente na Bíblia e tem essa contextualização da cosmovisão do grande conflito. Se você não tiver essa visão, você vai ter grandes dificuldades. Fica aqui o convite divino. Eu vou encerrar, como eu disse a vocês, não quero fazer de apelo, porque daqui a pouco eu começo a fazer sermão, se eu já não fiz. Mas o verso 12, com ele nós vamos encerrar. Eu não vou nem comentar, só vou ler, tá bem? Vejam aqui como que termina a voz do terceiro ano. Veja aqui. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A gente pode fechar aqui, dizendo o seguinte: veja, que a gente vê sempre na centralidade a questão de Jesus Cristo e a questão dos mandamentos de Deus. Queridos, esse é o povo que vai passar por todos esses processos. E é o povo que vai estar diante de Deus, para aqueles vivendo com Ele para sempre. Aqueles que perseveram e guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Jesus, como nossa justiça, como nosso Salvador, salvação vem por meio de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus evidenciam essa salvação que eu tenho em mim. Somos salvos como? Por Jesus Cristo. Os mandamentos simplesmente evidenciam essa graça, essa salvação. Fica aqui a pergunta: se você tem que sair hoje daqui com uma resposta para você mesmo. Pastor, qual é a sua adoração e qual será a sua adoração? Quem hoje é o Senhor da minha vida? Amém. Obrigado. O pastor Claudenir vai fazer uma oração e eu pediria para vocês estar aqui conosco na próxima terça-feira. Tá? Capítulo 15 do Apocalipse. Leia em casa. Estamos chegando praticamente na reta final. Tá? São 22 capítulos e provavelmente um desses capítulos que nos separa do último capítulo nós vamos fazer em 2 aulas. Tá? Esse é o pensamento do professor Cília, a gente vai respeitar, porque vai ser bom para todos nós. Senhor, vimos juntos nessa noite, em todos os momentos da história, o Senhor nos trouxe uma verdade presente. Amém. E a verdade presente em nossos dias hoje são as 3 mensagens angélicas. Senhor, tudo se resume em adoração. Ó Deus, a gente está na nossa cultura vigente hoje envolvido com tantas coisas. E mesmo sem a gente perceber, ó Deus, a gente vive numa cultura individualista, vivemos numa cultura consumista, vivemos numa cultura humanista, onde nós mesmos somos o centro da nossa vida e nos interessa somente a nossa comodidade, aquilo que pensamos. Senhor, por favor, nos ajude, para que nós não possamos ser influenciados por tudo isso que está ao redor da nossa cultura, da nossa vida, da nossa sociedade hoje, mas que possamos, através do Teu Santo Espírito, hoje escolhermos aquilo que vamos servir. Que possamos ser influenciados por Ti e fazer uma boa escolha, para que naquele grande dia nós possamos estar na Nova Jerusalém, descendo nas nuvens dos céus, para vivermos ao lado de pessoas que amamos, aqui nessa terra, totalmente transformada por toda a eternidade, e ao lado do Senhor, que será o nosso Deus presente todos os dias. Amém. Nos abençoe como família, como indivíduos, nessa noite, ao voltarmos para casa, voltemos na Tua graça, no Teu amor, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Naquele standzinho ali tem alguma literatura, se caso algum de vocês tiver interesse, poderão pegar e levar.